Olá, aluno, seja bem-vindo à terceira aula da disciplina de Métodos Quantitativos. Eu sou o professor Marcelo Silva de Jesus, sou licenciado em Matemática, sou especialista em Educação Matemática, mestre e doutorando em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Nessa terceira aula, nós vamos tratar do tema Métodos Estatísticos, a Estatística Inferencial, parte 1, de modo a tratarmos especificamente do cálculo de probabilidade simples e da distribuição normal. Acompanhe comigo no quadro, então, um convite ao estudo. Então, nós temos por objetivo mensurar as chances de ocorrerem erros e acertos nas tomadas de decisão. Temos também por objetivo mensurar a chance de determinado estimador pertencer a um intervalo e também o levantamento e os testes de hipóteses. Então, esses são os objetivos principais a serem contemplados nessa terceira aula e agora eu convido você a assistir o vídeo de abertura. Olá, estamos começando a terceira unidade de métodos quantitativos. Você já parou para pensar que quando olhamos para o nosso futuro, na verdade estamos lidando com uma probabilidade? E então fazemos hipóteses com base nas experiências que já vivemos. Agora imagine se utilizarmos essa capacidade instintiva que temos, aliada à lógica e à matemática. Nossas apostas ficariam bem mais confiáveis. São algumas dessas ideias que deram origem a um ramo muito importante da estatística, que chamamos de estatística inferencial. Eu diria que é o segredo do sucesso de Sherlock Holmes. Trabalhando com hipóteses e com evidências para testar as hipóteses, ele sempre entende a cena do crime. E nós também podemos usar essas técnicas para entender, por exemplo, a cena para uma gestão bem-sucedida ou a cena de uma corrida eleitoral, o comportamento do mercado econômico, as médias estimadas em um censo do IBGE e muitas outras apostas muito bem fundamentadas. Sempre precisamos de um indício para descobrir algo, não é? Podemos dizer que as informações obtidas a partir de uma amostra são indícios para inferirmos as características de uma população inteira. Para sabermos a probabilidade, por exemplo, de um cidadão brasileiro ter mais que 70 anos, podemos estimar usando algumas informações como a média e a variância de idades nas amostras. Nessa unidade, vamos trabalhar com populações que possuem distribuição gaussiana, ou em forma de sino, como são popularmente conhecidas. Também podemos dizer que as populações com essas características possuem distribuição normal. É curioso, mas isso é algo bastante frequente em muitos fenômenos da natureza. Você vai aprender a transformar as variáveis com distribuição normal qualquer em uma variável normal padronizada, para usar uma tabela já pronta de probabilidades, a tabela Z. Você vai ver também uma descoberta muito interessante. Veja, eu vou jogar esse dado 2 vezes e tirar a média dos resultados. E então vou repetir mais 2 jogadas, tiro a média. E assim continuo. Se fizermos um gráfico com a distribuição dessas médias, ele vai se parecer com a forma de sino. E quanto maior a amostra e o número de repetições, mais essa distribuição fica parecida com uma curva normal. É disso que trata o teorema do limite central. Ele é muito utilizado, por exemplo, para dimensionar amostras com base nos riscos que estamos dispostos a correr. E por falar em riscos, se um arqueiro fosse atirar uma flecha nesta maçã, seria bom que ele acertasse bem no meio, mas desde que ele acerte a maçã e não fora de sua borda, eu já ficaria muito feliz. Então ele pode ter uma pequena margem de erro. Do mesmo jeito, qualquer estimativa estatística deve apresentar margens de erro para ter credibilidade. Você vai ver que elas são calculadas com base no tamanho das amostras e na variância de seus dados. Acho que vai chover. Será? Para saber se vai chover, podemos consultar a probabilidade de precipitação e as variáveis climáticas, como a velocidade do vento. Por fim, aceitamos ou rejeitamos uma hipótese com base em evidências, além de considerar o chamado nível de significância, isto é, o quanto estamos dispostos a nos arriscar a cometer um erro. Nessa unidade, você vai trabalhar com hipóteses em 2 casos, quando conhecemos a variância populacional e quando não conhecemos. Aí usamos a chamada distribuição de probabilidade T, que foi elaborada por um químico de pseudônimo Student para trabalhar com pequenas amostras em uma cervejaria. Uma história interessante, procure saber. Veja que tudo o que estamos falando faz parte de um conhecimento muito concreto, bastante usado no nosso dia a dia. Por exemplo...
Qual a possibilidade de um candidato vencer uma eleição? Qual a marca mais lembrada pelos brasileiros? Qual a porcentagem de paulistanos a favor ou não de investimentos na área de mobilidade urbana? Respostas para questões como estas utilizam da estatística inferencial. O cliente faz o contato e explica para a gente o objetivo da pesquisa, qual é o universo que ele quer conhecer, e aí é feito todo um trabalho, toda uma montagem do questionário, para que a gente vá à rua e buscar essas informações para o nosso cliente. Em campo, com os questionários em mãos, os pesquisadores irão registrar todas as respostas coletadas. E estas informações vão direto para um banco de dados que depois será processado até chegar nos resultados finais da pesquisa. Nós recebemos aqui os questionários, a gente controla se realmente cada pesquisador realizou a sua cota de sexo e idade, né, a quantidade que foi designada para cada pesquisador, e a gente consegue administrar aqui. Amostra, população, inferência, margem de erro. Estas são palavras-chave para uma pesquisa de opinião ou de comportamento. Mas para fazer inferência é preciso que a amostra represente a população. Para isso, o perfil dos entrevistados tem que ser cuidadosamente definido. Então eu preciso que todo o meu público esteja representado na minha amostra, para que eu possa, desta amostra, expandir para o universo. Se eu estiver falando de pesquisa de satisfação, e estou falando de satisfação de um cartão de crédito, então eu preciso falar com uma população que tem cartão de crédito. Este é o conceito da minha população. E o tamanho da amostra tem que estar proporcional ao universo. E é ela quem vai influenciar na margem de erro de uma pesquisa. Margem de erro, intervalo de confiança, que são dois parâmetros fundamentais para eu definir o tamanho da minha amostra. Então você fala assim, 100 tá bom? Depende, 100 para o Brasil está muito ruim. 100 para a cidade de São Paulo está muito bom. Tá? Desde que eu consiga fazer que todas as informações importantes, sexo, idade, classe social, município, estejam bem representados. Dá para perceber a importância da estatística inferencial na prática. Por isso você também vai ter a chance de praticar com o SGA dessa unidade. Você se lembra da coleta de dados que fizemos dos funcionários da empresa M? Agora com eles você vai poder estimar algumas probabilidades. Por exemplo, qual a chance de um funcionário pesar 70 quilos ou mais? Qual deve ser o tamanho da amostra para que a margem de erro não ultrapasse 2 quilos? A hipótese de que os funcionários pesam em média 80 quilos pode ser aceita? Para responder a essas perguntas, foram elaboradas 4 SPs. Nelas, você vai calcular algumas probabilidades com base na variância e na média amostral, vai ser desafiado a medir margens de erro e vai testar hipóteses para saber se há funcionários com pesos e alturas adequados para um certo trabalho, primeiro sabendo qual é a variância desses dados e depois sem saber. Eu fico por aqui, agora você tem à sua disposição o livro didático, as web-aulas e também o material complementar do seu ambiente virtual. E também as pré-aulas e pós-aulas de cada sessão. Com esse material, a probabilidade de você se dar bem é altíssima, com margem de erro baixíssima. Bons estudos! Você pode perceber os conceitos que serão tratados ao longo da aula, os conhecimentos que serão construídos. Mas, para que haja uma aprendizagem de fato significativa, é importante que você possua alguns conhecimentos, os chamados conhecimentos prévios. Acompanhe comigo no quadro quais são esses conhecimentos. Então, entre os conhecimentos prévios, nós temos os conhecimentos conceituais e os conhecimentos procedimentais. Entre os conhecimentos conceituais, nós temos conhecimento a respeito da amostragem, técnicas de amostragem, métodos tabulares e gráficos, medidas de posição e dispersão, foram conceitos tratados já lá na aula 2. Então, as técnicas de amostragem, como representar dados graficamente ou por meio de tabelas, como calcular a mediana, a média, como calcular a moda, como calcular a variância e o desvio padrão, ou seja, medidas de posição e medidas de dispersão. Entre os procedimentos, entre os conhecimentos procedimentais, nós temos cálculo de porcentagens, operações aritméticas básicas.
Então, vamos tratar especificamente agora dos conhecimentos prévios relacionados ao cálculo da média, do desvio padrão e da variância, porque nós vamos tratar diretamente desses conceitos. Então, é importante que você se recorde, que você saiba como calcular, seja à mão, ou seja por meio da calculadora científica, ou seja por meio do Excel, essas medidas, tanto de posição quanto de dispersão. Acompanhe comigo no quadro. Então, nós vamos determinar a média, relembrar como determinar a média, o desvio padrão e a variância. E nós vamos utilizar uma calculadora científica. Então, os procedimentos a serem seguidos na calculadora científica serão: primeiro, ativar o modo estatístico. Como que nós ativamos o modo estatístico da calculadora? Acompanhe comigo na câmera de documentos o tipo de calculadora que eu estou tratando. Então, é importante que você se atente para o modelo, para a marca dessa calculadora. Então, é a Cássio. Caso você esteja utilizando uma calculadora científica diferente, é importante que você verifique as funcionalidades da sua calculadora, que podem ser similares ou não à calculadora que eu estou utilizando. Continue acompanhando no quadro. Então, depois de ativar o modo estatístico, teclando MOD 2, nós inserimos os dados. E como que nós fazemos isso? Veja um exemplo. Você digita um número e depois M+, para registrar na memória. E segue esse processo até inserir todos os dados. E terceiro, Shift 2. Quando você apertar Shift 2, algumas opções serão apresentadas. Serão: opção 1, para a média aritmética, 2, para o desvio padrão populacional e 3, para o desvio padrão amostral. E para calcular e para determinar a variância, nós podemos simplesmente elevar o desvio padrão ao quadrado. Veja um exemplo para praticarmos e relembrarmos como determinar a média, a variância e o desvio padrão de um conjunto de dados. Então, considere os seguintes dados: 9, 27, 16, 42, 16 e 23. Eu quero determinar a média, a variância e o desvio padrão desse conjunto de dados. Para tanto, vamos ao uso da calculadora científica. Acompanhe comigo na câmera de documentos novamente. Bom, então eu sempre começo, quando eu vou utilizar a calculadora científica em um modo diferente, como o modo estatístico, eu sempre começo limpando a memória da calculadora. E como eu faço isso? Shift, Mod e 3. Assim eu faço um reset, eu limpo os dados da calculadora. Pronto, agora vamos ativar o modo estatístico. Mod, escolha a opção 2, SD. Essa opção é o modo estatístico dessa calculadora científica. Agora nós já podemos inserir os dados, os dados apresentados no exemplo. Então, 9, M+. Veja que a primeira informação já foi inserida. 27, M+, segundo. 16, M+. 42, M+. 16, M+. E 23, M+. Então, foram inseridos 6 dados na memória da calculadora. Depois, então, Shift 2, serão apresentadas essas opções. Opção 1, média aritmética. Opção 2 é o nosso desvio padrão populacional e 3 é o nosso desvio padrão amostral. Bom, nesse caso nós queremos a média primeiro. Então, aperto o número 1 e igual. Veja então que a calculadora apresenta a média aritmética do conjunto de dados, 22,17 aproximadamente. O desvio padrão, novamente, Shift 2, escolha a opção 2, desvio padrão populacional, pois eu tenho todos os dados da minha população, não foi feita uma amostragem. 2, igual. Tenho, então, que o desvio padrão é aproximadamente 10,54. Agora eu quero a variância. Como que eu determino a variância? A variância eu determino elevando esse valor ao quadrado. Então, teclo, escolho a opção x ao quadrado, automaticamente o valor será elevado ao quadrado, igual, tenho a variância, aproximadamente 111,14. Então, desse modo, nós relembramos como calcular, utilizando uma ferramenta tecnológica, no caso a calculadora científica, a média aritmética, o desvio padrão e a variância. Agora vamos conhecer a situação geradora de aprendizagem dessa aula. Acompanhe comigo no quadro. Quais as ferramentas que são necessárias para que uma tomada de decisão seja feita com margens de segurança?
Então, nós vamos tratar especificamente dessa situação geradora de aprendizagem e eu convido você a conhecer a primeira situação problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Acompanhe comigo no quadro a primeira situação problema. Com base em uma amostra de funcionários da empresa M, é possível medir a chance de sortear um funcionário na empresa e esse ser do sexo masculino? Ou então, qual é a chance de ele pesar 70 quilos ou mais? E nós vamos continuar utilizando a amostra de funcionários da empresa M, aquela amostra com 20 funcionários, com dados, com informações a respeito de 20 funcionários. E para responder a essa situação problema, essa primeira situação problema, considere o seguinte exemplo. Considerando a figura anterior, qual é a probabilidade de um determinado sorteio ao acaso selecionarmos um funcionário da empresa M que possua altura maior ou igual a 1,70 metros e menor que 1,80 metros? Então, perceba que nós vamos continuar utilizando os dados da tabela anterior para determinar esse cálculo. E nós escrevemos matematicamente o que queremos do seguinte modo. A probabilidade do que eu quero, eu vou chamar aqui de A, então essa probabilidade, ela é determinada pela probabilidade de se sortear um funcionário, que eu chamo aqui de X, e esse funcionário ter uma medida, então esse X é a medida, é a altura desse funcionário, a estatura desse funcionário, ser um número maior ou igual a 1,70 e menor que 1,80. Mas, professor, qual é a diferença de ser maior ou igual a 1,70 e menor que 1,80? Qual a diferença desse igual nessa desigualdade? Então, o sinal de igual na desigualdade quer dizer que o funcionário ele pode ter 1,70 de estatura. Agora, ele não pode ter 1,80. Precisa ser uma estatura menor que 1,80. Nós vamos determinar a probabilidade de uma probabilidade simples considerando os seguintes elementos. Número de casos favoráveis para aquilo que eu queira que aconteça, que eu vou chamar de N de A. Preciso também do número de casos favoráveis, corrigindo o número de casos possíveis, que nós vamos chamar de NU. Então, número de casos favoráveis NA e o número de casos possíveis NU. O número de casos possíveis são todos os casos que podem acontecer. Então, a probabilidade ela será determinada pela divisão entre o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Então, NA dividido por N de U. No nosso caso, nós temos aqui uma parte daquela tabela contendo apenas as informações a respeito da estatura dos funcionários. Então, dos 20 funcionários.
quantos desses funcionários possuem estatura maior ou igual que 1,70 e menor que 1,80? Neste caso, as medidas estão dadas em centímetros. Ou seja, temos que 1,70 metros é o mesmo, é equivalente a 170 centímetros. E 1,80 m é equivalente a 180 centímetros. Então, a tabela foi construída com essas informações em centímetros. Quantos funcionários possuem estatura maior ou igual que 1,70, ou seja, maior ou igual que 170 centímetros e menor que 180 centímetros? Analisando, nós temos que, do 7º funcionário, da 7ª informação, até a 16ª. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 funcionários com estatura entre 1,70, maior ou igual que 1,70 e menor que 1,80. Então, o número de casos favoráveis é igual a 10. E qual a quantidade, qual o número de casos possíveis? O número de casos possíveis é o total da nossa amostra, ou seja, 20. Assim, o cálculo da probabilidade será determinado por meio da divisão entre o número de casos favoráveis, ou seja, 10, pelo número de casos possíveis, 20. 10 sobre 20, simplificando por 10, ou seja, dividindo em cima e embaixo por 10, teremos 1 sobre 2. Então, a probabilidade de que um funcionário tenha estatura maior ou igual que 1,70 e menor que 1,80 é de meio. Essa é a probabilidade na forma fracionária. Nós podemos ainda representar na forma decimal. 1 sobre 2 é o mesmo que 0,5 ou ainda 50%. Então, a probabilidade é de 50%. Então, lembre-se de que, para calcular a probabilidade de que um evento aconteça, eu preciso determinar o número de casos favoráveis para esse evento e eu preciso determinar o número de casos possíveis. Aí, o número de casos possíveis é o total, é o tamanho da sua amostra. Determinando, então, o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis, a probabilidade ela é calculada por meio da divisão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. E perceba que a probabilidade ela pode tanto ser determinada na sua forma fracionária, decimal ou percentual. Com esses conhecimentos, então, vamos resolver a primeira situação problema. Acompanhem comigo no quadro. Então, vamos chamar de A, funcionário sorteado ser do sexo masculino. O número de homens na amostra é igual a 11. Então, se você observar a tabela com as informações dos 20 funcionários, você perceberá que 11 da amostra, 11 dos funcionários, são do sexo masculino. E o total de elementos amostrados, 20. Então, nós já temos aqui que o número de casos favoráveis é igual a 11, e o número de casos possíveis é igual a 20. Portanto, o cálculo da probabilidade será dado por meio da divisão do 11 pelo 20. 11 dividido por 20 é igual a 0,55, ou, na sua forma percentual, 55%. Agora vamos determinar a probabilidade de um funcionário sorteado ter 70 quilos ou mais. Para isso, vamos chamar de B, o evento B, funcionário sorteado ter 70 quilos ou mais. E aí nós podemos escrever isso matematicamente como P de B igual P do peso ser maior ou igual que 70. Para o cálculo dessa probabilidade, nós vamos supor que essa variável está na distribuição normal. Nós vamos utilizar aqui a distribuição normal para o cálculo dessa probabilidade. E assim nós vamos precisar da média e nós vamos precisar da variância do nosso conjunto de dados.
Sempre quando você se deparar com essa notação, y ou x, uma variável qualquer, o tio, n e a média e a variância entre parênteses, nós estaremos tratando da distribuição normal. Então, nós temos que a média do conjunto de dados referentes ao peso dos 20 funcionários é igual a 76,05. Temos que a variância é aproximadamente 137,9 e que o desvio padrão é aproximadamente 11,7. Essas informações, a média, a variância e o desvio padrão, são informações que já foram determinadas lá na aula 2. Então, já foram determinadas essas medidas para as informações a respeito do peso dos 20 funcionários. Para o nosso estudo da distribuição normal, nós vamos considerar a média, utilizando esse símbolo, μ. Nós vamos considerar a variância utilizando esse símbolo do desvio padrão ao quadrado, 137,9. E aqui, novamente, o desvio padrão, 11,7. Nós aqui fizemos apenas uma mudança de notação matemática. Isso por conta do estudo da distribuição normal. Vamos ao cálculo, então, da probabilidade. Queremos a probabilidade de que, ao sortearmos um funcionário, ele tenha peso maior ou igual a 70 quilos. Pela distribuição normal, lá, e é importante que você se lembre da curva normal, temos que o centro da curva normal é determinado pela média do seu conjunto de dados, ou seja, 76,05. E nós queremos que uma probabilidade de que a informação seja maior ou igual que 70 quilos. Então, nós localizamos o 70 na curva normal e o que nós queremos é maior ou igual, ou seja, a probabilidade à direita. Porém, a tabela Z que nós vamos utilizar para o cálculo da probabilidade nos dá a informação apenas à esquerda. Então, apenas à esquerda do 70. É isso que a tabela nos dá. Então, o que nós precisamos fazer se eu quero a direita? Nós precisamos, então, fazer o 1, que é a curva completa, curva toda, 100%, menos a probabilidade que será determinada pela tabela Z, ou seja, nós vamos tirar a parte à esquerda do 70. Quando nós tiramos a parte à esquerda do 70, o que nós obteremos será exatamente a parte à direita, ou seja, o que nós estamos desejando calcular. Por isso, 1 menos a probabilidade a ser determinada por meio da tabela Z. Para utilizar a tabela Z, é importante que você se lembre da necessidade de transformar o x em z, ou seja, a sua variável em z para depois utilizar a tabela. Então, essa é a fórmula. Z é igual a x menos a média dividido pelo desvio padrão. Substituindo as informações na fórmula, teremos 70, que é o peso que nós queremos calcular, é a probabilidade de que o x seja maior ou igual a 70, então por isso nós vamos transformar o 70 em z. 70 menos a média do conjunto de dados, 76,05, dividido pelo desvio padrão, 11,7. Fazendo, então, a subtração na parte de cima, teremos menos 6,05 dividido por 11,7, o que nos dá um z aproximadamente menos 0,5. Para determinar a probabilidade de z ser menor ou igual que menos 0,5, nós precisamos utilizar a tabela Z. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, nós precisamos localizar na tabela com os valores negativos o menos 0,5. Então, localizamos o menos 0,5, a primeira casa depois da vírgula na linha, e a segunda na coluna para fazer o cruzamento. Então, nós fazemos o cruzamento do menos 0,5 com o zero na coluna.
Qual o valor obtido? 0,3085. Continue acompanhando comigo no quadro. Então, aproximadamente 0,309. Então, essa é a probabilidade para o Z menor ou igual que menos 0,5. Substituindo, então, no cálculo de 1 menos essa probabilidade, teremos 1 menos 0,309, ou ainda 0,691, na sua forma percentual, 69,1%. Então, a probabilidade de sortear um funcionário do sexo masculino na empresa M é de 55%, e a de ele ter 70 quilos ou mais é de 69,1%. Então, assim, nós resolvemos a primeira situação-problema, considerando os conhecimentos a respeito de probabilidade simples, para o cálculo, do número de funcionários do sexo masculino, a probabilidade referente a essa variável, e utilizamos também o estudo da distribuição normal para determinar a probabilidade de sortear um funcionário que tenha 70 quilos ou mais. Bom, então resolvemos assim a primeira situação-problema e eu convido você agora a acompanhar a segunda situação-problema. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Agora acompanhe comigo no quadro a segunda situação-problema. Com uma probabilidade de 95% de acerto, qual é o erro máximo que estamos cometendo ao aproximar a média do peso dos funcionários da empresa M por 76,05? E qual deveria ser o tamanho da amostra para que o erro seja de, no máximo, 2 quilos? Então, perceba que nesse segundo momento, nós vamos tratar especificamente do erro máximo e nós vamos tratar também do tamanho da amostra. E, para tanto, considere o seguinte exemplo. Seja uma variável em distribuição normal, lembre-se que eu falei da notação, que indica que nós vamos tratar da distribuição normal, x, o tio n, média e a variância 4, observada em dada população com precisão de 95%. Qual o erro máximo que cometemos ao estimar a verdadeira média dessa população com base em uma amostra de tamanho n igual a 30? Então, vamos à fórmula do erro. Para determinarmos o erro máximo, nós vamos utilizar a seguinte fórmula. E igual raiz quadrada de z lambda ao quadrado vezes a variância dividido pela raiz quadrada de n, sendo esse n o tamanho da nossa amostra. Para a nossa situação, para o nosso exemplo, a variância é igual a 4. Lembre-se que na distribuição normal, a variância sempre é a segunda informação. E no nosso exemplo, nós tínhamos o 4. Então, a variância igual a 4. N igual a 30, o tamanho da amostra, ou seja, uma amostra de tamanho 30. E o z lambda é o que nós temos que determinar. Nós vamos determinar o z lambda considerando a probabilidade desejada. Então, a probabilidade de precisão é de 95%. Então, nós temos que lambda é igual a 95%, ou em decimal, 0,95. Observe a curva normal.
nós temos no centro dessa curva uma região com 95% de precisão. O todo, 100%. 100% menos esses 95% que eu quero de precisão, sobram 5%. Esses 5% eles precisam ser distribuídos igualmente à esquerda da região e à direita. 5 dividido por 2, distribuídos em duas partes, nos dá 2,5% à esquerda e 2,5% à direita. 2,5% em decimal é o mesmo que 0,025. Esse 0,025 mais o 0,95 que nós queremos, de precisão, nos dá o valor 0,975. Esse valor nós precisamos localizar na tabela Z, no centro da tabela Z. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, nós precisamos localizar no centro, no conjunto de dados, esse valor 0,975. Perceba que esse valor ele está no cruzamento entre o 1,96 na linha e na coluna 0,06. Então, 0,975 é o valor que está no cruzamento entre 1,9 e o 0,06. Continue acompanhando comigo no quadro. Bom, então, nós temos que o Z lambda obtido por meio do cruzamento entre o 1,9 e o 0,06 é igual a 1,96. Então, lembre-se, primeiro você determina o lambda, localiza o valor do lambda no centro da tabela Z e depois descobre quais os números que fornecem, né, esse valor de 0,975. Tendo, então, o Z lambda, tendo a variância e tendo o tamanho da amostra, basta substituirmos na fórmula do erro. Então, no lugar de Z lambda, 1,96. No lugar da variância, 4. Tamanho da amostra, 30. Então, fizemos a substituição. 1,96 ao quadrado vezes 4, 15,3664. Isso sobre raiz de 30. Raiz de 15,3664 sobre raiz de 30 nos dá o valor aproximado de 0,72. E assim nós determinamos o erro máximo. Agora considere, seja uma variável x, em distribuição normal, ainda com média e variância igual a 4, observada em dada população, com precisão de 90%, qual o tamanho da amostra que deve ser coletada para que o erro seja de, no máximo, 1. Então, nós temos aqui uma precisão de 90%. Nós temos que determinar o tamanho da amostra para que o erro máximo seja igual a 1. A fórmula para o tamanho da amostra é n igual Z lambda ao quadrado vezes a variância sobre o erro ao quadrado. Quais são os dados que nós já temos? Nós sabemos que o lambda é igual a 90%. Por quê? Porque no enunciado diz com precisão de 90%. Isso em decimal, 0,90. Novamente, temos uma região de 90% de precisão, 100% menos 90% é igual a 10%. Então, esses 10% restantes, eles precisam ser distribuídos igualmente à esquerda da região de precisão e à direita da região de precisão. 10% dividido por 2, 5 para cada lado. 5%. 5% em decimal
é igual a 0,05. Isso, mais a nossa precisão, 0,90, nos dá um lambda de 0,95. Esse lambda ele também precisa ser localizado na tabela Z. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, 0,95 se localiza no centro da tabela Z e verifica quais são os valores do cruzamento que determinam esse valor. Então, é 1,6, pertence à linha do 1,6 e pertence à coluna do 0,05. Por isso, o valor de Z lambda será 1,65. Continue acompanhando no quadro. Então, temos aqui Z lambda igual a 1,65. Substituindo na fórmula do tamanho da amostra, teremos, no lugar de Z lambda, 1,65, no lugar da variância 4, que já foi dado no enunciado, e o erro também já foi dado no enunciado. Lembre-se lá, um erro máximo igual a 1. Então, substituindo na fórmula, 1,65 ao quadrado vezes 4, 10,89. 10,89 dividido por 1 continua sendo 10,89, ou aproximadamente 11, e esse é o tamanho da nossa amostra. Então, perceba aqui que para determinar o erro máximo e para determinarmos o tamanho de uma amostra, dado já um erro máximo, nós temos fórmulas já específicas para isso. E é importante que você consiga determinar os valores a serem substituídos. É importante que você determine o lambda a partir da sua precisão, depois o Z lambda para substituir na fórmula, a variância, que é sempre o segundo valor lá da notação da distribuição normal. Nós temos, então, lá dois valores dentro dos parênteses. O segundo é referente à variância. E o tamanho da amostra também é utilizado tanto no erro quanto no cálculo do tamanho da amostra. Agora, vamos à resolução da situação problema 2. Acompanhe comigo no quadro. Como não temos a variância populacional, iremos utilizar a variância de x como estimativa para a variância. Então, nós temos a variância já calculada por meio da nossa amostra, do nosso conjunto de 20 informações, dos 20 funcionários. A variância é aproximadamente 137,9. Então, na variância, na fórmula, nós vamos substituir por esse valor. É importante que você se lembre que a variância desse conjunto de dados já foi calculada lá na aula 2. Ou você pode calcular novamente por meio da calculadora científica. Temos que n igual a 20, ou seja, o tamanho da nossa amostra. O Z lambda nós não sabemos ainda. Mas nós temos que lambda é igual a 95%, porque já foi especificado lá uma precisão de 95%, que em decimal é o mesmo que 0,95. Para um lambda igual a 0,95, nós já sabemos que o Z lambda é igual a 1,96. Substituindo então na fórmula do erro, teremos, no lugar de Z lambda, 1,96, no lugar da variância, 137,9, no lugar do n, a nossa amostra, o tamanho da nossa amostra, 20. 1,96 ao quadrado vezes 137,9 e extraindo a raiz, obteremos o valor 23,02. Raiz quadrada de 20, 4,47. Fazendo a divisão de 23,02 por 4,47, obteremos o valor aproximado de 5,15. Então, esse é o erro máximo com uma precisão de 95%. Portanto, com uma amostra de tamanho n igual a 20, estamos cometendo um erro máximo de 5,15 kg com 95% de precisão.
Agora, considerando o erro máximo igual a 2 quilos. Nós vamos continuar usando a fórmula do tamanho da amostra, n igual z lambda ao quadrado vezes a variância, dividido pelo erro ao quadrado. Nós já temos que o z lambda é igual a 1,96. A variância continua sendo 137,9. Só que agora o erro já foi estipulado. O erro máximo igual a 2. Então, substituímos no lugar do e o 2 para ficar 2 ao quadrado. 1,96 ao quadrado vezes 137,9 nos dá 529,75664. 2 ao quadrado, 4. E fazendo a divisão, obteremos o valor aproximado de 133. Portanto, se coletarmos uma amostra de 133 indivíduos, cometeremos um erro máximo de 2 quilos para a estimativa da média. E assim nós resolvemos a segunda situação problema e eu convido você a acompanhar a terceira situação problema. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Acompanhe comigo no quadro a terceira situação problema. Suponha que a empresa M seja uma prestadora de serviços e que irá concorrer com outras para ser contratada para determinado projeto. A empresa contratante, a empresa N, afirma que, para a execução das tarefas pertinentes ao projeto, é desejável que os funcionários possuam, em média, 80 quilos e altura média maior ou igual a 170 centímetros, para utilizarem os equipamentos de proteção individual de que a empresa dispõe. Em vista disso, a empresa M declara que seus funcionários se encaixam nesses padrões e acrescenta que, em medições feitas recentemente, constatou-se que o desvio padrão do peso de seus funcionários era 12 quilos e que o desvio padrão da altura era de 8 centímetros. Considerando que a empresa N tem acesso aos dados amostrados na tabela a seguir, ela consegue constatar se a afirmação da empresa M é verídica? Vamos continuar utilizando a tabela com as informações dos 20 funcionários da amostra e vamos considerar o teste de hipótese para a média. Primeiramente, com a variância conhecida. O objetivo do teste estatístico de hipóteses é, então, fornecer uma metodologia que nos permita verificar se os dados amostrais trazem evidências que apoiem ou não uma hipótese estatística formulada. Vamos, então, conhecer o teste de hipótese no que diz respeito aos passos a serem seguidos. É importante que você se atente a esses passos para, então, aplicar na situação problema. Acompanhe comigo no quadro. Passo 1 de um teste de hipótese consiste na elaboração das hipóteses. Temos a hipótese nula, que será sempre uma igualdade, e temos a hipótese alternativa. Então, chamaremos de H0 hipótese nula e chamaremos de H1 a hipótese alternativa. Passo 2 consiste em determinar a estatística de teste. A estatística de teste será determinada pela seguinte relação: a média em distribuição normal com, entre parênteses, o primeiro valor é a média aritmética
E o segundo é o valor a ser determinado por meio da divisão entre a variância e o tamanho da amostra. Passo 3, fixar o nível de significância. O nível de significância é um valor que deve ser no máximo igual a 5%. Determinando o nível, fixando o nível de significância, nós depois precisamos escrever a região crítica, que chamaremos de RC. Passo 4, calcular a estatística a partir da amostra. Calcular a estatística a partir da amostra é simplesmente calcular a média aritmética do conjunto de dados. Passo 5, tomar uma decisão. E essa decisão ela precisa ser tomada com base nos passos anteriores. Então, temos aí os passos a serem seguidos e um teste de hipótese. Considerando esses passos, vamos à resolução da situação problema 3. Acompanhe no quadro. Observe que cada afirmação feita pela empresa M trata de uma suposição. O peso médio dos funcionários é de 80 quilos. A altura média é maior ou igual a 170 centímetros. Denotando por x e y, respectivamente, o peso e a altura, temos que as afirmações anteriores podem ser traduzidas matematicamente como média de x, que eu estou falando do peso, igual a 80. É isso que eu tenho que verificar por meio do teste de hipótese. E a média de y, mi de y, maior ou igual que 170. E aqui eu estou me referindo à altura maior ou igual que 170, que também é algo que eu preciso verificar por meio do teste de hipótese. Sendo assim, nós temos duas hipóteses nulas a serem testadas. Vou chamar de problema 1 o problema referente ao peso, e eu chamarei de problema 2 problema referente à altura dos funcionários. Perceba que no problema 1, eu tenho a hipótese nula, a igualdade, ou seja, a média sendo igual a 80, e a hipótese alternativa, que corrigindo H1, essa média sendo diferente de 80. No problema 2, que é referente à altura, nós temos a hipótese nula, a média sendo igual a 170, e a hipótese alternativa, corrigindo também H1, com essa média sendo menor que 170. Para a resolução, nós vamos tratar especificamente do problema 1 neste momento. E temos que, para ambos os problemas, o passo 1 já foi realizado, ou seja, as hipóteses já foram fixadas. Então, vamos testar a média sendo igual a 80, a média do peso dos funcionários sendo igual a 80. O passo 2 consiste em determinar a estatística de teste. Lembre-se da notação. Nós temos que a média em distribuição normal, entre parênteses, a primeira informação é a média, por isso que é o 80, foi substituído por 80, e a segunda informação, dentro do parênteses, é a variância, dividido pelo tamanho da amostra. A variância é o desvio padrão ao quadrado. No enunciado foi dado que o desvio padrão era igual a 12. Então, a variância é o desvio padrão ao quadrado, ou seja, 12 ao quadrado. Então, basta substituirmos. Primeira informação, então, é o 80, a média. A segunda informação, variância, 12 ao quadrado, dividido pelo tamanho da amostra, ou seja, 20. 12 ao quadrado, 144. Dividido por 20, 7,2. Então, temos aí a estatística de teste. Passo 3. Fixar o nível de significância. Então, vamos supor aqui o nível de significância de 2
E a região crítica, como mostra a figura à direita. Então, nós temos que a figura aqui à direita, na parte superior do quadro, mostra a região crítica. Nós temos no centro da curva normal a média, o 80. Como nós fixamos o nível de significância de 2% e temos um teste bilateral, precisamos dividir esses 2% em duas partes. Então, uma parte à esquerda e uma parte à direita da nossa região crítica. 2% dividido por 2, 1% para cada uma dessas regiões. Nós fazemos isso porque o teste é bilateral. E como eu sei que é um teste bilateral? Eu sempre irei utilizar um teste bilateral quando, no teste de hipótese, eu tiver uma igualdade e uma diferença. Então, lembre-se, média igual a 80 e média diferente de 80. Esse consistiu no passo 1 do nosso teste de hipótese. Consultando a tabela Z, e lembrando que, para transformar x em z, utilizamos essa fórmula, temos menos 2,33 igual a x, que eu vou chamar de C1 menos 80, dividido pela raiz quadrada de 7,2. E por que, nesse caso, nós estamos utilizando menos 2,33? Nós precisamos considerar 1% obtido anteriormente. Então, veja, anteriormente nós vimos que o nível de significância era de 2%, como é um teste bilateral, dividimos em duas partes e obtemos o 1%. Esse 1% você precisa localizar na tabela Z. Então, acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, na tabela Z, você precisa localizar no centro da tabela o 1%. 1% é, em decimal, 0,01. Ou, aproximadamente, 0,0099. Esse é o valor mais próximo de 1%, que é o 0,01. Esse valor 0,0099, ele está na linha do menos 2,3 e na coluna do 0,03. Por isso que nós vamos considerar o valor menos 2,33. Continue acompanhando no quadro. Como o teste é bilateral, nós precisaremos calcular para menos 2,33 e para 2,33, o valor positivo e o valor negativo. Substituindo na fórmula, então, teremos menos 2,33 para o Z, menos o 80 para a média, e no lugar da variância ao quadrado sobre n, substituímos pelo 7,2. Esse era o segundo valor que aparecia dentro do parênteses, no teste de significância. Então, substituímos. E aí nós calculamos, resolvemos então essa equação em busca do valor de xC1. Como é uma igualdade entre frações, multiplicamos cruzado. Obteremos então x C1 menos 80, isso vezes 1, permanece, igual a menos 2,33 vezes raiz quadrada de 7,2. xC1 menos 80 é igual a menos 6,25, que é o resultado dessa multiplicação. Menos 2,33 vezes raiz quadrada de 7,2. Como nós estamos tratando de uma equação do primeiro grau, o menos 80 vai passar para o lado direito com o sinal trocado. Ele está subtraindo, vai passar somando, inverte a operação. Por isso, teremos xC1 igual a menos 6,25 mais 80. E fazendo esse cálculo, obteremos aproximadamente 73,75. Vamos fazer o mesmo cálculo, só que agora considerando 2,33 positivo.
E isso porque o teste é bilateral. Multiplicamos cruzado. XC1 menos 80 igual a 2,33 vezes raiz quadrada de 7,2. 2,33 vezes raiz quadrada de 7,2 nos dá 6,25. XC1 menos 80 igual a 6,25. Passamos o menos 80 para o lado direito com a operação inversa. Então, estava subtraindo, passa somando. Teremos, então, XC1 igual a 6,25 mais 80, que nos fornece XC1 igual a 86,25. Com esses dois valores, nós já podemos construir a nossa região crítica. A nossa região crítica será x pertencente aos reais, tal que esse x é menor ou igual que 73,7 ou esse x, essa média no caso, é maior ou igual que 86,3. Pronto, construímos a região crítica. Passo 4. Calcular a estatística a partir da amostra. Então, calculando a estatística a partir da amostra, ou seja, calculando a média aritmética dos nossos dados, dos nossos 20 dados, teremos 76,05. Essa é a média aritmética dos dados na tabela. E aí, passo 5, tomar uma decisão. Vou escrever novamente aqui a região crítica, porque para tomar uma decisão nós precisamos considerar a estatística a partir da amostra e a região crítica. Então, na região crítica temos x pertencente aos reais, tal que essa média é menor ou igual que 73,7, ou esse x, essa média, é maior que 86,3. Perceba que o 76,05 não pertence à nossa região crítica. Esse número, ele não é nem menor ou igual que 73,7 e também não é maior ou igual que 86,3. Então, ele não faz parte da região crítica. Então, vamos à tomada de decisão. Como o x0 não pertence à região crítica, não podemos rejeitar a hipótese nula. Isto é, não há indícios suficientes que nos permitam refutar a possibilidade de a média populacional ser igual a 80. Portanto, considerando que a empresa N tem acesso aos dados amostrados e o nível de significância alfa igual a 2%, não há indícios suficientes para que ela consiga refutar a afirmação da empresa M de que o peso médio de seus funcionários é de 80 quilos. Então, considerando aí o teste de hipótese, nós resolvemos a situação problema 3 e eu convido você a acompanhar a situação problema 4. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Acompanhe no quadro a situação problema 4. Considerando que a empresa N tem acesso aos dados amostrados na tabela a seguir, ela consegue constatar se a afirmação da empresa M é verídica, isto é, que os funcionários possuem altura média maior ou igual a 170 centímetros. Novamente, nós vamos considerar a tabela com os dados da amostra da empresa M, os dados lá com os 20 funcionários. Considere o seguinte exemplo. Não iremos mais supor que a variância populacional é conhecida. Na situação problema 3, nós conhecíamos a variância populacional.
Agora, nós não teremos essa variância. Ela será desconhecida. Veja, então, os passos a serem seguidos no teste de hipótese, considerando que a variância populacional é desconhecida. Perceba que os passos de um teste de hipótese para a variância conhecida são passos diferentes para o teste de hipótese com a variância desconhecida. Alguns são parecidos e alguns são diferentes. É importante que você se atente para as diferenças. Acompanhe comigo no quadro. O passo 1 é o mesmo, elaborar as hipóteses. Temos, então, a hipótese nula, sempre uma igualdade, e temos a hipótese alternativa, nosso H1. Passo 2 já é diferente, determinar estatística de teste. Nós vamos determinar a estatística de teste por meio da seguinte fórmula. T é igual a x menos a média dividido pela variância de x sobre o tamanho da amostra. É importante também considerarmos neste momento os graus de liberdade para o nosso trabalho. Os graus de liberdade serão determinados por meio da seguinte fórmula. V igual a n menos 1. Lembrando que o n é o tamanho da amostra. Então, quando eu falar em graus de liberdade, estarei me referindo ao V e vice-versa. Passo 3. Fixar o nível de significância. Aqui é igual à situação problema 3, até 5%. E aí nós temos que escrever a região crítica, o RC. O passo 4. Calcular a estatística a partir da amostra. Então, lá no passo 2, nós explicitamos a fórmula do T e calculamos os graus de liberdade. Aqui no passo 4, nós colocamos a fórmula em prática. Nós usamos a fórmula para determinarmos o valor de T. E aí o passo 5, tomar uma decisão. Novamente, a tomada de decisão ela deve ser feita com base nos passos anteriores. Então, conhecendo os passos a serem seguidos em um teste de hipótese para a variância desconhecida, vamos à resolução da situação problema 4. Acompanhe no quadro. Denotando a altura média por y, temos as seguintes hipóteses a serem testadas. A hipótese nula, a média sendo igual a 170. A hipótese alternativa, essa média sendo menor que 170. Problema 2. Nós vamos testar, então, a média sendo igual a 170. O passo 1, ele já foi realizado. Por quê? Porque nós já fixamos as hipóteses. A hipótese nula e a hipótese alternativa. Passo 2, determinar a estatística de teste. Perceba aqui que nós apenas explicitamos a fórmula. Fazemos nada com ela neste momento. Mas nós calculamos os graus de liberdade, fazendo V igual a N menos 1. O tamanho da nossa amostra, 20. Então, 20 menos 1, aqui vou fazer uma correção, 20 menos 1, então V igual a 20 menos 1, que é igual a 19. Então, 19 graus de liberdade. Passo 3, fixar o nível de significância. Vamos então fixar o nível de significância de 2%. Passo 4, calcular a estatística a partir da amostra. Aqui, então, nós temos que a média dos dados da nossa tabela. Então, se eu considerar lá todas as informações, todas as alturas dos 20 funcionários e calcular a média aritmética, eu obterei o valor de 172,85. Essa é a média a partir da amostra. E aí a variância, também calculando a partir dos dados da tabela, será igual a 60,45. Agora substituímos na fórmula. Então, no lugar da média,
do conjunto de dados da tabela, 172,85, menos a média que nós estamos querendo testar nesse teste de hipótese, 170, tudo isso dividido pela raiz quadrada da variância dividida pelo tamanho da amostra. Variância 60,45 e nós temos 20 dados na nossa amostra. Resolvendo, 172,85 menos 170 é igual a 2,85. 60,45 dividido por 20, 3,02. Raiz quadrada de 3,02, 1,74. 2,85 dividido por 1,74, 1,64. Observe na tabela T, agora nós vamos utilizar a tabela T na câmera de documentos para determinar o nível de significância. Então, é importante que você observe nessa tabela, na linha correspondente a V igual a 19, que o valor que mais se aproxima de TC igual a 1,64 é 1,729. Não tem um valor menor do que 1,729 nessa tabela. Então, novamente, tabela T, do nível de significância. Lá na linha 19, por que a linha 19? Graus de liberdade. Como que nós chegamos a esses graus de liberdade? 20 menos 1. Então, nessa linha 19, localizamos o valor que mais se aproxima de 1,64, que é o valor do TC que nós acabamos de descobrir resolvendo os cálculos da fórmula. Então, o valor que mais se aproxima é 1,729. Qual é a coluna correspondente a esse valor? É a coluna do 5%. Continue acompanhando comigo no quadro. Por isso, o valor P é igual a essa probabilidade, sendo a probabilidade do T sendo maior ou igual que TC é maior ou igual que 5%. E aí o passo 5, tomar uma decisão. Como o valor P ele é maior que o nível de significância, então lembre-se, o valor P deu 5%. Nós descobrimos lá por meio da tabela T. Como esse valor ele é maior que o nível de significância, qual era o valor de significância? Alfa igual a 2%. Então, como é maior, não podemos rejeitar a hipótese nula. Isto é, não há indícios suficientes que nos permitam refutar a possibilidade de a média populacional ser igual a 170. Portanto, considerando que a empresa N tem acesso aos dados amostrados e o nível de significância alfa igual a 2%, não há indícios suficientes para que ela consiga refutar a afirmação da empresa M de que a altura média deles é maior ou igual a 170 centímetros. Então, considerando aí os passos de um teste de hipótese para a variância desconhecida, nós resolvemos a situação problema 4. E eu convido você agora a novas situações. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Agora acompanhe comigo novas situações.
Suponha que a empresa M seja uma prestadora de serviços e que irá concorrer com outras para ser contratada para determinado projeto. A empresa contratante, a empresa N, afirma que para a execução das tarefas pertinentes ao projeto é desejável que os funcionários possuam, em média, 80 quilos e altura média maior ou igual a 170 centímetros, para utilizarem os equipamentos de proteção individual de que a empresa dispõe. Em vista disso, a empresa M declara que seus funcionários se encaixam nesses padrões e acrescenta que, em medições feitas recentemente, constatou-se que o desvio padrão do peso de seus funcionários era de 12 quilos e que o desvio padrão da altura era de 8 centímetros. Considerando que a empresa N tem acesso aos dados amostrados na tabela a seguir, ela consegue constatar se a afirmação da empresa M é verídica. Então, nesta nova situação, nós vamos tratar da resolução lá da situação problema 3, problema 2. Na situação problema 3, nós tínhamos 2 problemas. Nós resolvemos apenas um. Então, agora nós vamos resolver o problema 2. Acompanhe comigo no quadro. Vamos continuar utilizando a tabela com os 20 dados amostrais, tabela lá da empresa M. E aí o problema 2, testar a média igual a 170 centímetros. Estamos tratando da altura dos funcionários. Passo 2, determinar a estatística de teste. Então, para determinar a estatística de teste, nós temos que escrever essa média em distribuição normal. Primeiro valor é a média, ou seja, o 170. Depois, a variância dividido pelo tamanho da amostra. A variância é o quadrado do desvio padrão. O desvio padrão foi dado no enunciado. O desvio padrão é igual a 8. Por isso que eu preciso elevar ao quadrado, para obter a variância. E dividido por 20, que é o tamanho da nossa amostra. Então, 170, primeira informação. 8 ao quadrado, 64, dividido por 20, 3,2. Passo 3, fixar o nível de significância. Neste caso, alfa igual a 2%. E aí a região crítica, como mostra a nossa figura. Perceba que, diferente do problema 1, lá da situação problema 3, que nós tínhamos um teste bilateral. Por que bilateral? Porque as hipóteses tinham a igualdade e a diferença. Aqui nós temos uma igualdade e uma desigualdade. A média igual a 170 e a média menor que 170. Por conta disso, por ser menor, por uma das hipóteses, ter a média menor que 170, nós utilizamos um teste unilateral. E aí os 2% são fixados à esquerda da nossa média. Consultando a tabela Z e lembrando aí da fórmula de transformação de x em z, nós temos menos 2,05 e da onde saiu o menos 2,05? Acompanhe comigo na câmera de documentos. O menos 2,05 eu determino considerando, então, o menos 2 na linha, cruzando com 0,05 na coluna. E por que eu faço esse cruzamento? Porque é esse cruzamento que irá nos determinar o valor mais próximo de 2%. Então, fazendo o cruzamento entre a linha menos 2 com a coluna 0,5, no cruzamento o valor será o mais aproximado de 2%, que é o nosso nível de significância. Continue acompanhando no quadro. Então, substituindo na fórmula, menos 2,05 igual a YC, menos 170, que é a média que nós queremos testar, dividido pelo 3,2. Então, onde saiu 3,2? Variância dividido pelo tamanho da amostra. Vamos resolver. Multiplicando cruzado, YC menos 70, permanece, porque está sendo multiplicado por 1, igual a
menos 2,05 vezes raiz de 3,2. Menos 2,05 vezes raiz de 3,2, obteremos menos 3,67. Então, YC menos 170 igual a menos 3,67. Uma equação do primeiro grau, menos 170, vamos passar para o lado direito, positivo. YC igual a menos 3,67 mais 170, o que nos fornece YC igual a 166,33. Perceba que neste caso, por termos um teste unilateral, nós não precisamos calcular, resolver essa fórmula com dois valores, um negativo e um positivo, como nós fizemos lá na situação problema 3. Aqui o teste ele é unilateral, por isso nós resolvemos uma única vez com o valor negativo. Continue acompanhando no quadro. Então, a nossa região crítica, a partir desse valor, será y pertencente aos reais, tal que essa média precisa ser menor ou igual que 166,33. Agora o passo 4. Calcular a estatística a partir da amostra. O que significa calcular a estatística a partir da amostra? Significa ir lá na tabela, com os 20 dados, somar os 20 dados referentes à altura e dividir por 20, ou seja, calcular a média aritmética. O valor que você irá obter será 172,85. E aí o passo 5 consiste em tomar uma decisão. Como essa média não pertence à região crítica, como assim não pertence à região crítica? A nossa região crítica diz que a média ela é um número real e ele precisa ser menor ou igual que 166,33. A média que nós obtivemos no passo 4 é menor ou igual que 166,33? Não, não é menor. Por isso não pertence à região crítica. E, portanto, não podemos rejeitar a hipótese nula. Isto é, não há indícios suficientes que nos permitam refutar a possibilidade de a média populacional ser igual a 170. Portanto, considerando que a empresa N tenha acesso aos dados amostrados e o nível de significância alfa igual a 2%, não há indícios suficientes para que ela consiga refutar a afirmação da empresa M de que a altura média é maior ou igual a 170 centímetros. E assim, então, nós resolvemos uma nova situação que faz parte lá da situação problema 3. Nós, de algum modo, demos continuidade à resolução daquela situação, aplicando o teste de hipótese. E é importante que você consiga distinguir dois testes de hipótese. O primeiro, com a variância conhecida, que nós tratamos na situação problema 3. E o teste de hipótese para a variância desconhecida, que nós tratamos na situação problema 4. Alguns passos são parecidos e outros não. Então é importante que você se atente para essas diferenças. Então, ao longo desta aula, nós tratamos de diferentes conceitos, como determinar o erro máximo, como calcular o tamanho de uma amostra para um erro máximo permitido. Nós tratamos o cálculo da probabilidade simples, tratamos o teste de hipótese. E eu espero que você tenha construído os seus conhecimentos a respeito desses assuntos. E eu agradeço a sua participação. Olá, vamos chegando ao final da unidade 3 de métodos quantitativos. Agora você já aprendeu bastante sobre estatística inferencial. Vamos lembrar?
Você iniciou esse estudo com os cálculos de probabilidade, tomando por base uma amostra populacional e considerando a distribuição de suas variáveis. Viu como transformar variáveis normais quaisquer em normais padronizadas, que já possuem uma tabela pronta de probabilidades, a tabela Z. E descobriu o teorema do limite central. Com ele foi possível calcular o tamanho ideal de uma amostra. Na sequência, veio o cálculo das margens de erro. E por fim, você aprendeu a fazer testes de hipóteses, investigando evidências estatísticas. Primeiro conhecendo a variância populacional e depois, sem conhecer, usando a distribuição T. Muito bem, você já é um verdadeiro detetive estatístico. Vamos rever agora a investigação que você percorreu com as situações problema. Na SP1, recuperamos os dados amostrais dos funcionários da empresa M para responder a 2 perguntas. Em um sorteio, qual a chance do funcionário ser do sexo masculino? E qual a chance dele pesar 70 quilos ou mais? Foi preciso analisar as distribuições das variáveis sexo e peso e sobre elas estimar as probabilidades consultando a tabela Z. Já na SP2, o desafio foi calcular o erro máximo que cometemos ao estimar uma média para o peso dos funcionários. Isso foi resolvido com o uso do cálculo de erro, estimado a partir da variância dos pesos da amostra. Depois, o contrário. Primeiro foi estipulado um erro máximo que a pesquisa não deveria ultrapassar, para então indicar o tamanho correspondente da amostra. Na SP3, uma empresa quis contratar funcionários da empresa M, mas precisava saber se estava certa a hipótese de que eles tinham a média de peso de 80 quilos e altura maior que 1,70 m. Para isso, foi necessário representar graficamente a região crítica para as médias das amostras de peso e altura, e com base no nível de significância, ver se as hipóteses poderiam ser rejeitadas ou não. A conclusão foi que não havia indícios suficientes para refutar as hipóteses, portanto, os funcionários poderiam ser contratados. Na SP4, o desafio foi o mesmo que o da SP3, com uma diferença. Vamos supor que não sabíamos a variância populacional de pesos e alturas. Qual a solução? Usar a tabela T em vez da tabela Z? A conclusão foi a mesma. Os funcionários poderiam ser contratados. Agora é com você. Aplique esses passos que você aprendeu em novos contextos. Aqui vão dicas de 3 situações que você pode explorar. Pesquisas eleitorais. Sempre que ouvimos uma pesquisa de intenção de voto, junto é informada a margem de erro. Com que segurança podemos dizer que um candidato será mesmo o vencedor? Coloque-se no lugar de um funcionário de uma agência de pesquisa e acompanhe os seus passos para calcular as probabilidades. O IBGE é outro órgão que também utiliza muito as técnicas de inferência. Um censo populacional completo só é realizado a cada 10 anos. Nesse meio tempo, são realizadas contagens da população com base em amostras. Nesse caso, são feitas hipóteses. Procure saber os procedimentos do IBGE para aceitar ou não uma hipótese de contagem populacional entre um censo e outro. E terceira dica, saiba como são feitos os testes de hipóteses em laboratórios de pesquisas científicas, com base em amostras. Escolha uma ciência de seu interesse e veja como hipóteses são aceitas ou não a partir de cálculos estatísticos. Essas práticas te dão habilidades que você seguramente vai usar na sua atuação profissional. E nada melhor para aprender do que investigando como nasceram as técnicas inferenciais e como elas são usadas hoje. É só consultar o seu material didático. Saiba, por exemplo, sobre a descoberta da curva normal que está presente em muitos fenômenos naturais. Investigue mais sobre a ocorrência do teorema do limite central em jogos de azar, por exemplo. E quer ver outra situação em que se trabalha bastante com hipóteses? A evolução do mercado econômico. Saiba isso e muito mais acessando os materiais complementares. E não deixe de ler o seu livro didático e a bibliografia recomendada, para conseguir resolver as atividades propostas. Estude e faça valer a probabilidade de você ser um grande profissional. Não deixe que essa hipótese seja descartada.